Vamos lá. Questão de número 6. O organismo humano pode ser submetido sem consequências danosas à pressão de no máximo 4 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. E a uma taxa de variação de pressão de no máximo 1 vezes 10 a quarta Newton por metro quadrado por segundo. Nestas condições, letra A. Qual a máxima profundidade recomendada a um mergulhador? Adote a pressão atmosférica igual a 1/10 a quinta newtons por metro quadrado. B. Qual a máxima velocidade de movimentação na vertical recomendada para um mergulhador? Bom, a questão fala o seguinte. Existe uma profundidade máxima para que um ser humano mergulhe ali com segurança. Então, eu tenho um ponto dentro da água e a máxima profundidade depende da máxima pressão que o ser humano consegue suportar. Vamos colocar aqui o valor H para a profundidade. A questão fala que essa profundidade máxima ela está associada a uma pressão de 4/10 a quinta newtons por metro quadrado. Certo? Essa é a profundidade que o ser humano consegue mergulhar. Só que quando o ser humano está mergulhando, quer seja descendo, quer seja subindo, ele sofre uma variação de pressão. E a questão fala que a máxima variação de pressão a cada segundo que o ser humano consegue suportar é da ordem de 1/10 a quarta newtons por metro quadrado a cada segundo. A letra A quer que a gente encontre qual é a profundidade em que o ser humano estaria submetido a essa máxima pressão segura. E dá para nós a informação de que 1/10 a quinta newtons por metro quadrado é a mesma coisa que 1 atm. Bom, vamos pensar um pouco. Se o ser humano está aqui nessa profundidade H, onde ele está submetido a 4/10 a quinta newtons por metro quadrado, de acordo com a informação lá em cima, isso equivale a 4 atms. Certo? Porém, esses 4 atms de pressão que ele está suportando é a soma da pressão atmosférica com a pressão da água, de fato, que é a pressão hidrostática. Como a pressão atmosférica, a questão já informa que é 1 atm, nós temos que chegar no valor da pressão hidrostática. Então, veja, se eu tenho 1 atm fora e aqui dentro está batendo 4, é porque a pressão hidrostática tem que ser 3 atms. 1 mais 3 vai dar para nós aqui o 4. Então, acabamos de descobrir que temos uma pressão hidrostática de 3 atms e temos uma regrinha, lembra? Para cada 1 atm dentro da água é considerada uma profundidade de 10 metros. Ou seja, para cada 10 metros de profundidade dentro da água, a pressão de água é de 1 atm. Se eu tenho 3 atm, quantos metros de profundidade isso dá? E aí fazemos uma regrinha de 3, né? Meios por extremos. Bom, nem precisaríamos fazer, mas vamos fazer. X vezes 1 é igual a 10 vezes 3. X vezes 1 dá x, 10 vezes 3 dá 30. Isso mostra que o ser humano pode mergulhar aí com segurança, no máximo até 30 metros de profundidade. Ok? Então essa é a resposta da letra A. Bom, e quanto à variação de pressão que ele pode sofrer? É 1/10 a quarta newton por metro quadrado a cada segundo. Só que essa variação de pressão, ela incorre numa variação de profundidade. Eu quero saber quanto é essa variação de profundidade que informa uma variação de 1/10 a quarta newton por metro quadrado na pressão.
Bom, a gente vai usar a mesma regrinha. Qual é a diferença? É que para eu ter o ATM, eu preciso do 10 à quinta. Então, eu vou reescrever esse 1/10 à quarta como sendo 0,1 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado a cada segundo. Por que eu fiz isso? 1/10 à quarta e 0,1 10 à quinta são equivalentes. Só que 0,1 10 à quinta representa para mim o 0,1 ATM, já que o 10 à quinta newtons por metro quadrado é ATM. Então, eu tenho 0,1 ATM para x, nem vou chamar de x, vou chamar de ΔH, variação da profundidade. E nós sabemos que para cada 10 metros dentro da água, nós temos 1 ATM. E aqui, de novo, a gente vai fazer uma regrinha de 3 meios por extremos. ΔH vezes 1 igual a 0,1 vezes 10. ΔH vezes 1 dá ΔH. E 0,1 vezes 10 dá 1. Então, essa variação de pressão é correspondente a uma variação de profundidade de 1 metro. Então, a máxima velocidade que esse nadador aí, que esse mergulhador pode subir ou descer dentro da água, vai ficar na faixa de 1 metro por segundo. Seria a resposta da letra B. Beleza? Para encerrar, a questão de número 1, que é uma questão de densidade, né, do tema que trabalhamos na aula anterior, mas que é interessante vermos ela também. Durante uma tempestade de 20 minutos, 10 milímetros de chuva caíram sobre uma região cuja área total é de 100 km², sendo que a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Qual a massa de água que caiu? Bom, isso é uma questão de densidade. Quando a gente diz que choveram 10 milímetros de água aí, quer dizer que essa água que se formou sobre o chão formou uma lâmina de altura 10 milímetros. E essa lâmina de 10 milímetros de água cobriu uma região de 100 km². Então, perceba, eu posso calcular um volume de água. Por que eu posso calcular um volume? Porque se eu considerar que essa lâmina tem uma altura lá de 10 milímetros e cobriu uma área de 100 km², basta multiplicar a altura da lâmina pela área que ela cobriu, e eu vou ter o volume de água. Então, nesse momento, a altura da lâmina é 10 milímetros, e a área que ela cobriu são 100 km². A questão me dá a densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico. E veja que aqui eu tenho que fazer alguns ajustes. Por quê? Eu tenho aqui milímetro multiplicado por quilômetro quadrado. Que unidade isso vai me dar? Basicamente, unidade nenhuma. Ou eu coloco tudo em milímetro, ou tudo em quilômetro, para eu ter uma ou outra. Só que mesmo que eu faça isso, aqui embaixo está pedindo centímetro cúbico. E esse centímetro cúbico não vai me ajudar em nada com nenhum desses dois ali. Então, qual é a solução? Para eu resolver isso aqui, eu vou usar a fórmula da densidade, que é massa dividida por volume. Como eu quero a massa, eu tenho que multiplicar essa densidade pelo volume obtido. Mas primeiro, eu tenho que ordenar as unidades. Então, o que eu vou fazer? Como aqui eu já tenho centímetro cúbico, eu vou mudar essa unidade aqui que está em milímetro para centímetros. E essa aqui que está em quilômetro quadrado, eu tenho que colocar em centímetro quadrado, para obtermos um volume em centímetro cúbico. E aí nós precisamos conhecer a escala, né? Eu tenho lá quilômetro, hectômetro,
decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Bom, para irmos de quilômetro até centímetro, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5 vão ser aí 10 elevado à quinta. 1 quilômetro são 10 elevado à quinta centímetros. Já para irmos de de milímetro para centímetro, então andando para a esquerda, vai ser dividido por 10. Ou seja, 1 centímetro, 1 centímetro vai ser igual a 1 dividido por 10 milímetros, certo? Então, bora lá. Vamos fazer primeiro essa transformação aí de volume. Então, o volume, que vai ser um produto de 10 milímetros, que é 10 vezes 1 sobre 10 centímetros, vezes 100 quilômetro quadrado. Só que o quilômetro é 10 à quinta centímetros. E como é quilômetro quadrado, eu tenho que elevar tudo isso aqui ao quadrado. Ok? Então, eu mudei a unidade de quilômetro para centímetro, que é 10 à quinta centímetros. E como eu tenho quilômetro quadrado, tudo isso que representa o meu quilômetro, só que escrito em centímetros, deve ser elevado ao quadrado. Perceba, o nosso 10 aqui vai cortar esse com esse. E eu já vou ter aí 1 centímetro. Ou seja, 10 milímetros é 1 centímetro. Agora, o nosso 100 quilômetros quadrados, aqui, quando eu elevar ao quadrado, eu vou ter 10 à quinta elevado ao quadrado. Eu repito a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 5 dá 10. E agora o meu centímetro vai ficar ao quadrado. Centímetro quadrado. Então, são 100 vezes 10 elevado à décima centímetros quadrados. Agora é só multiplicar. 1 centímetro vezes 100 vezes 10 à décima centímetros quadrados. Esse volume vai ser... Isso aqui nós vamos escrever como sendo 10 ao quadrado, esse 100, tá bom? E 10 ao quadrado vezes 10 à décima faz o quê? Coloco aqui o 1, repito a base que é 10 e somo os expoentes. 2 mais 10 dá 12. Como eu estou multiplicando centímetro por centímetro quadrado, isso vai me dar centímetro cúbico. Esse foi o volume de água que caiu. Como isso está em centímetro cúbico e a densidade eu tenho grama por centímetro cúbico, a massa que nós vamos calcular, consequentemente, sairá em gramas. Então, bora lá. Massa é a densidade, que é 1 grama por centímetro cúbico, vezes o volume, que é 10 elevado a 12 centímetros cúbicos. Perceba que a gente vai cancelar aqui centímetro cúbico com centímetro cúbico e a nossa massa vai ficar 1 vezes 10 elevado a 12 gramas. Essa é a chuva aí que caiu nessa região. E aí você poderia transformar isso para quilogramas, para toneladas, para a unidade que você achar melhor. Mas lá, como a questão é uma questão discursiva, pode ficar nessa unidade mesmo, sem problema nenhum. Beleza? Até a próxima, pessoal. Valeu!